Amém. Vocês estão vivos? Mais uma vez a paz do Senhor. De novo, a paz do Senhor para os crentes. Pronto, vocês estão vivos. Glória a Deus. Não perdeu a Bíblia aí debaixo dos bancos não, né? Isaías 53 agora. Isaías 53. Essa palavra é uma palavra mais pastoral. É algo que Deus colocou no meu coração para ministrar aqui. Especialmente para quem é líder. Essa é voltada para líder. Regente, vocês não estão de fora não, viu? Quem está envolvido com mocidade. Eu trabalhei com juventude 10 anos. 10 anos. Então, essa vivência de vocês aqui, eu também aprendi a respirar esse negócio. Isaías 53, quem achou, está feliz com Jesus, está crente, está de Bíblia na mão, diga amém. Amém. Versículo 4. Olha isso na tua Bíblia, tem um versículo 4, se tu sabe achar o 4 aí, vê aí. Achou? Clica aí, viu? Posso ler? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas e as nossas e levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5 agora. Mas ele foi ferido por causa das nossas, de novo, para você acordar, por causa das nossas, melhorou. E moído por causa das nossas, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Senhor, confirma essa palavra mais uma vez ao coração dessa juventude, dessa igreja, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, pessoal. Nessa manhã, mais uma vez, eu quero fazer menção do pastor Raimundo, pastor dessa igreja, que nos permite ministrar a palavra, compartilhar esse púlpito. O amigo pastor Francisco, aprendi a gostar do pastor Francisco, ele é muito gente boa. A gente já olha para ele, ele já olha para a gente assim, sorrindo. Aí cativa. Pastor Adriano está ali, gente boa. Deus abençoe, pastor. Um prazer estar aqui ao lado do Senhor nessa manhã. Faço menção da liderança dessa juventude, na pessoa do Diego. Toda a equipe, vocês têm uma equipe muito boa mesmo. Todo mundo que está trabalhando no bastidor, essa turma que está envolvida, fazendo alguma coisa, esse trabalho só é possível por causa de vocês, né? E é engraçado que na Bíblia, a gente observa que Jesus fazia milagre, mas tinha uma galera que trabalhava no bastidor. Por exemplo, água em vinho. Jesus não encheu a água, não. Não foi pegar a água lá para encher as talhas, não. Não fez isso, não. Teve uma turma que foi lá e encheu. Foi ou não foi? Neemias, ele não construiu os muros de Jerusalém em 50 e poucos dias sozinho, não. Teve uma turma que construiu com ele. Teve ou não teve? Então, o trabalho ele é feito de muitas mãos. Glória a Deus. Nessa manhã, eu quero lá trazer mais uma vez uma palavra de forma prática, agora, para a liderança. Quem é líder aqui de alguma coisa na igreja ou tem algum cargo na igreja? Pastor, eu sou porteiro. Pastor, eu sou porteiro do porteiro. Levanta a mão aí. Quem tem algum cargo na igreja? Pronto, beleza, essa palavra é para você. Essa palavra é para você.
Quem não tem cargo nenhum, levanta a mão aí. Quem não tem cargo de nada, nada, nada. Eu sou um simples baterista, igual aquele memezinho do menino. Eu era um membro, agora eu sou um simples baterista. Tem alguém aí? Levanta a mão. Glória a Deus. Diga para essa pessoa que não tem cargo de nada, diga para ele assim: essa palavra também é para você. Eu quero ministrar nessa manhã sobre princípios de um chamado de Deus, tá bom? E em primeiro lugar, quando a gente olha para Isaías 53, eu não quero trazer uma palavra expositiva agora, expositiva eu já ministrei. Eu quero trazer uma palavra temática, voltada para você que é líder, um conselho pastoral para você. Apesar de ser muito novo, eu tenho algumas experiências pequenas, mas podem te ajudar. Quando você olha para Isaías, você vê Jesus nesse texto. Primeiro porque essa profecia fala sobre o Messias. O Messias no Antigo Testamento é Jesus. E fala sobre a ação do Messias. Fala sobre o ministério do Messias. Fala sobre o trabalho do Messias. Fala sobre a obra do Messias. Fala sobre a chamada do Messias. E olhando para esse texto, Deus falou forte comigo para poder compartilhar essa palavra com você aqui nessa manhã sobre o teu ministério, sobre a tua chamada, sobre aquilo que Deus vai fazer com você. E é por isso que eu gostaria muito da tua atenção para pensar nisso. Se você trouxe a caneta, ainda está com papel, eu quero destacar alguns princípios para você nessa manhã, e se eu fosse você, eu anotava. Pastor, então qual é o primeiro princípio que você quer compartilhar com a gente nessa manhã, que tem ministério, que tem cargo, que Deus chamou? Alguém acredita aqui na chamada do Senhor para a sua vida? Amém? O que você quer compartilhar primeiro com a gente? Eu quero que você olhe para o versículo 2, e o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é de forma clara. Se você quer ser usado como Jesus, eu vou repetir para você pegar, mastigado, hein? Se você quer ser usado como Jesus, ser usada como Jesus na obra de Deus, a primeira dica que eu vou te dar nessa manhã é: anote, sirva primeiro. Dá uma olhadinha para a pessoa que está perto de você. Se tu quer ser usado, sirva primeiro. Seja servo. Sirva. Jesus serviu. Olha o versículo 2 dessa palavra. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem formosura. Esse Jesus, em primeiro lugar, olhando para esse texto, nós percebemos que ele foi submisso à vontade do Pai. Primeiro, Jesus, ele foi o quê? Servo. O que você precisa ser quando você acredita nessa chamada que Deus te deu? O que você precisa ser? Se Jesus foi servo, você precisa ser o quê? Vamos lá, vai acordando, viu? O intervalo já passou. Você precisa ser o quê? Fala forte para ir acordando, viu? 1, 2, 3. Você precisa ser o quê? Servo. Quando você vai olhar para a palavra servo, você percebe essa palavra servo do Novo Testamento sendo apresentada de 3 maneiras. De quantas maneiras? Eu vou explicar só as palavras de forma rápida, para a gente entender. A primeira maneira que você encontra a palavra servo no Novo Testamento está atribuída à pessoa de Jesus. É a palavra doulos, servo. Doulos, servo. E é interessante que aquele servo que é o doulos, por escolha própria, ele decidiu permanecer como servo e continua obedecendo a voz do seu Senhor. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Jesus sendo o Senhor, o Rei da Glória,
o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu e nunca perdeu batalha, como vocês cantaram nessa manhã, ele sendo o dono de tudo, escolheu ser servo. Olha o que Paulão diz, Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8, Paulão faz questão de dizer: Cristo assumiu por vontade própria, por querer dele, a forma de servo, doulos, humano. Se o meu Jesus, vamos pegar, essa palavra é para a gente nessa manhã, sendo o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu e nunca perdeu batalha, decidiu ser servo, eu e você nessa manhã precisamos aprender. A gente precisa aprender a ser servo. Dá uma olhada aí, vê se tem um servo perto de você, porque se tiver, ele dá glória a Deus. Se tiver, ele diz aleluia. Se ele tiver, ele já está entendendo a mensagem. Servo, serviço. A segunda maneira que você vai encontrar servo no Novo Testamento, já descreve ministério, já descreve aquilo que o servo faz. Vem da palavra diaconoi ou diáconos. O diácono no Novo Testamento, vamos falar na nossa linguagem, ele é servo. A palavra diácono significa o seguinte: aquele que tem coragem de atravessar a poeira do deserto para obedecer uma ordem. Também fala de ministério. Eu não estou falando de cargo da igreja não, viu? Eu estou falando de ministério diaconal. Aquela que verdadeiramente se coloca à disposição para servir. Você pode ser um diácono, um exemplo de forma clara, na portaria da igreja, recebendo os irmãos, levando uma água, cuidando aí da logística da igreja. Você é um diácono, trabalhando com alguém, servindo, ajudando. Você é um diácono, uma diaconisa. Você está à disposição para servir, pegando uma cadeira, cuidando de alguma coisa. Isso é ministério diaconal. Ensinando a palavra na escola bíblica, você está servindo como diácono da palavra. Louvando a Deus na igreja, você está servindo como diácono do louvor. E é interessante que o próprio Jesus diz em Marcos capítulo 10, versículos 43 ao 45: se alguém entre vós quiser ser grande, grandão. Olha aí, vê se tem um grandão perto de você. Olha o que Jesus disse: seja servo, o menor, diácono. Dá uma olhada, vê se tem um diácono perto de você aí. Já vou explicar de forma clara. Primeiro eu só estou dando um exemplo. A terceira maneira que nós encontramos na Bíblia vem da palavra huperetz. Huperita. Era o servo de galé, era um escravo que era comprado para colocar na embarcação na parte de baixo. Era o motor do navio. Só servia para ficar ali e remava até morrer. A embarcação se movia por causa deles. Olha só, a Bíblia fala do doulos, do servo e do servo do servo. Desse ministério e do servo do servo. E é interessante que quando você observa, esse servo auxiliar, o huperetz, é aquele que não está aparecendo, é aquele que trabalha no bastidor da igreja, é aquele que ninguém está vendo, mas ele está ajudando a embarcação se mover. Essa palavra é para você. É aquela galera que está trabalhando aí e não assistiu um culto, mas está cuidando da cozinha, lavando os banheiros, e o Senhor está vendo tudo, glória a Deus, e o trabalho está continuando.
É aquela turma que não conseguiu entrar na igreja para dar um glória a Deus, mas está com o coração quebrantado e dizendo: eu estou fazendo isso para a glória de Deus, eu estou servindo, eu estou servindo, eu estou servindo, eu estou servindo. Tem servo de Deus que acredita nessa palavra aqui: eu estou servindo, a obra precisa continuar. Servo. É engraçado que quando a gente para olhar para isso, tem muita gente na igreja que hoje quer chegar na igreja, só quer estar, por exemplo, no lugar do púlpito, na pregação, no louvor, quer aparecer. O que importa é o teu nome no cartaz, isso a pessoa pensa. O que importa é você ir lá na frente no culto, pelo menos pegar no microfone, tirar uma selfie ou uma foto e postar no Instagram: peguei no EBJ. Não é esse tipo de servo que Deus quer despertar em você nessa manhã. O que Deus quer despertar em você é coragem para trabalhar e para fazer a obra de Deus continuar. Glória a Deus. Servo. E é interessante que um princípio governa os três. Olha o que está escrito na palavra. Lucas capítulo 22, versículo 26. O próprio Jesus disse: esse princípio governa os três. O menor entre vocês. O menor entre vocês no reino, esse é o maior. Por que isso, pastor? Vamos para a prática. Eu estava numa festividade na igreja nossa, um trabalho parecido como esse, a igreja lotada, pastor Francisco. Pastor saiu. A igreja estava lotada, cheia. E você sabe, quando tem esses eventos assim, a gente fica preocupado, principalmente quem está na direção, quem está na pele. A gente se preocupa em acomodar os irmãos. É verdade isso ou não é? A gente se preocupa com a cadeira, tal, aquela coisa. Aí de repente eu cheguei para um irmão, fui lá no fundo da igreja, eu como vice-presidente da igreja saí, fui pegar as cadeiras, fui ajudar o pessoal, e olha que eu tinha uma equipe muito boa. E eu espalhando as cadeiras, de repente eu vi um diácono de uma congregação, e eu cheguei para ele: irmão, me ajuda aqui a espalhar essas cadeiras para a gente receber o pessoal. Espalhando as cadeiras, o abençoadinho olhou para mim e disse assim: não, pastor, eu não sou diácono aqui no templo central não, eu sou diácono lá na minha congregação. Deu vontade de eu pegar a cadeira e jogar nele. Ele não entendeu o ministério. Ele não entendeu o processo. Ele não entendeu o chamado. Você tem que ser servo na congregação, lá no ensaio, mas você tem que ser servo aqui também no templo, glória a Deus, adorando ao Senhor. Você tem que ser servo quando teu pastor precisa de você para trabalhar, para servir, para se colocar à disposição. Você precisa ser servo, não por causa do cargo, mas porque Deus te chamou para a obra. Tem alguém que acredita no chamado de Deus aqui? Outro dia eu estava na igreja, naquele trabalho, eu tenho o costume de separar alguns adolescentes para me ajudar na igreja. E a gente tem o costume de separar esses adolescentes, não separando esses adolescentes no cargo em si, porque ainda não é o momento, mas a gente já começa a treinar desde cedo. E aí teve um adolescente que eu separei, ele veio de gravata, veio trabalhando, aí ele já chegou para mim e perguntou: pastor, estou aqui pronto para servir, qual é o meu cargo na igreja? Porque fulano ali, ó, é diácono. Oh, fulano ali é presbítero. O que eu sou na igreja, pastor? Aí eu olhei para ele e disse assim, com toda a bondade: você é igual eu. É, pastor, sou pastor? Não. Não. Você é servo do servo. Você tem que se colocar à disposição para servir. Você, se o teu pastor precisar de você para ir numa congregação onde ninguém tem coragem de ir, se o teu pastor pedir para você ir, vai, porque Deus tem uma grande obra lá com você. Se o teu pastor pedir para você levar uma mensagem, você vai levar a mensagem. Se o Espírito Santo usar o teu pastor e dizer assim, ó, leva uma água, você leva uma água. Se o Espírito Santo usar o teu pastor e dizer, ó, vai dar aula para uma pessoa só na escola dominical, você vai pregar para uma pessoa só e dar a tua melhor aula para a glória de Deus. Por que, pastor, eu devo fazer isso? Vamos para a Bíblia. Olha para Filipe, Atos 8, eu mostrei para ele.
Filipão, diácono, pregava para uma multidão, casa cheia. Deus falava. Mas o mesmo Filipão, diácono, servo, ouviu a voz do Espírito Santo. Quem aqui está disponível para ouvir a voz de Deus? Que disse para ele: vai para o deserto. Lá tem uma pessoa e eu quero que você vá para lá dar uma aula de Bíblia para ela. Quando você se coloca à disposição para ser servo, você entende esse princípio. Porque o princípio do reino de Deus não aponta para essa visão empresarial do nosso tempo. Que você chega hoje na igreja, você sobe o degrau para um cargo, você está subindo o degrau para outro cargo. Essa é uma visão mundana. A visão do reino ensinada por Jesus a partir da cruz, se você quer esse chamado de Deus para a sua vida, ela aponta, ao invés de ir para cima, ela vai apontar para baixo. Tem alguém que está entendendo essa palavra nessa manhã? E à medida em que você desce o degrau, à medida em que você se coloca à disposição para descer, a cada vez que você desce, se coloca à disposição, o Espírito Santo de Deus te dá palavra, te dá autoridade, te dá unção, te dá graça, te dá poder do alto. Então a chamada, ela começa com serviço. Esse é o primeiro princípio. A pergunta que eu quero fazer já para avançar: você está disponível para servir? O EBJ vai terminar, mas você está disponível na semana que vem para servir na tua igreja? O EBJ vai acabar, mas você está disponível daqui 15 dias continuar servindo o teu pastor, a tua congregação, o teu povo, para a glória de Deus? O Espírito de Deus está soprando nessa manhã. Onde está você que é servo? Onde está você que é serva? Continua servindo, porque a obra é grande na tua vida. Aleluia, a palavra de Deus confirma isso no teu coração. Servo. Pastor, qual é o segundo princípio? Versículo 3, está aí. Se você quer, anotar, anote. Se você quer ser usado como Jesus, além de ser servo, você precisa entender outro princípio. Qual é, pastor, o outro princípio? O outro princípio é entender o processo. Me ajude a pregar nessa manhã. Coloque a mão no seu coração e diga assim: eu preciso entender o processo. Olha para o processo do cordeiro. Ele era desprezado. Filho de Deus, mas ele foi desprezado, foi rejeitado entre os homens. Ele passou pelo processo. Ele enfrentou o processo. Em uma chamada que Deus deu para você, e esse é o objetivo dessa manhã, todos nós, além de entendermos que somos servos, precisamos aprender o caminho do processo. Precisamos ser lapidados, ter experiências com Deus, entender quando Deus fala, entender que precisa de um tempo para o amadurecimento, entender que precisa de um período para amadurecermos, para que então possamos ser usados por Deus. Não ficar chateado quando o teu pastor não puder te dar oportunidade, porque naquele momento ali, o Espírito de Deus está usando ele para lapidar você, para trabalhar em você, algo grande e poderoso. Quais são as etapas do processo? O chamado, a rendição, a formação. O processo de um chamado precisa passar pela formação. Você precisa estudar, gente boa. Tem que se dedicar à palavra. Você precisa apresentar o teu serviço prático na igreja. E o processo também se desenvolve na fidelidade. Você precisa ser fiel a Deus e esse chamado que Deus colocou no seu coração. Quem aqui nessa manhã tem o desejo de ser fiel a Deus?
Por que eu estou falando isso? Porque essa geração da pós-modernidade é uma geração totalmente diferente. O que essa geração faz? Ela busca por resultados. Essa geração busca por uma produção. Observa lá no teu trabalho. Se tu deixa de produzir, a comissão faz o quê? E às vezes a gente pensa que isso aqui acontece na igreja. Não é bem assim. O processo é diferente. Lá no mundo se valoriza a performance. Aquilo que você apresenta, aquilo que você demonstra. E tem muita gente que está querendo trazer a performance para cá, para a igreja. Por que eu preciso falar sobre isso? Porque quem tem uma chamada de Deus não se apega à performance. Tem muita gente, de forma prática, para você entender, que canta bem. Tem uma técnica vocal que não é brincadeira. Tem muita gente que prega bem, arrebata a multidão. Tem uma oratória que você fica assim, meu Deus, a pessoa carrega o auditório. Tem muita gente que quando você olha por uma rede social, você olha assim e você diz, nossa, que coisa linda, eu também quero isso para mim na minha vida ministerial. Mas quando você chega perto, mas quando você senta para conversar, mas quando você senta para se aproximar, você percebe uma coisa terrível. A pessoa está vazia. A pessoa não tem presença de Deus. A pessoa não tem a graça de Deus. Eu falo isso porque eu também trabalho no bastidor da igreja. Eu recebo pessoas. A gente olha e fica assim, meu Deus, o que foi aquilo? Mas quando a gente vai conversar, esperando algo de Deus, não tem nada de Deus, não tem unção de Deus, não tem graça de Deus, não tem vida com Deus. Deus nessa manhã te trouxe aqui para você entender isso. Ele quer te usar na palavra, mas Ele quer te dar, ao invés da performance, a unção e a graça de Deus sobre a sua vida. Diga para a pessoa que está perto de você, a unção é para você também, diga aí. Não é a aparência que vai demonstrar que Deus te escolheu. Não é a performance que vai demonstrar que você é usado por Deus. Mas naquele dia, como eu disse para você, aleluia, o que vai demonstrar que você é um servo e a serva de Deus é a unção do alto, 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 é a unção do alto. Pode não dar nada por você, podem dizer que você não tem condições, mas se você está na presença dEle, você tem a unção de Deus, a unção de Deus, a unção de Deus, e ela repousa sobre você. É diferente quando a gente senta com alguém que é cheio de Deus. Quando a gente conversa com alguém que é cheio de Deus, porque a gente vai começando a conversar sobre as coisas de Deus, e quando a gente vai ouvindo as coisas de Deus, na simplicidade a gente sente a presença de Deus, e a gente diz, Senhor, eu quero essa presença para a minha vida. Vou te dar 2 exemplos bíblicos. 2, para te explicar a diferença da performance e da unção. Sansão e Samuel. Quem são os 2 exemplos? Me ajude aí para você me ajudar a pregar. Fale forte. Pegou. Sansão, Samuel. Os 2, de acordo com a Bíblia, os dois são promessa de Deus. Ó, os 2 são promessas de Deus. Bota um do lado do outro, são promessas de Deus. Os 2 são nazireus de Deus, consagrados desde o ventre. Os 2 eram separados desde o ventre. Os 2 foram chamados para serem libertadores de Israel. Tinham o mesmo ministério. Os 2 foram chamados de uma forma poderosa pelo Senhor para uma obra extraordinária no tempo dos juízes. Mas tinha uma diferença entre os 2. Isso aqui é forte, porque tem gente na igreja que se comporta como Sansão, mas tem gente na igreja que se comporta como Samuel. Será que aqui tem Samuel de Deus nessa manhã? Sansão.
Você olha para Sansão, o cabra, ele valorizava a força. Sansão valorizava a técnica. Sansão valorizava o resultado. Não é à toa que ele, com a queixada de jumento, saiu arrebentando meio mundo. Ele valorizava a performance. E tem gente na igreja que está seguindo os passos do ministério de Sansão. Recebe a presença de vez em quando, mas continua fazendo algo que não agrada a Deus. Continua indo para a terra dos filisteus. Continua indo atrás de Dalila. Vigia, Sansão, tua hora vai chegar. Mas tem uma turma que é igual Samuel, consagrado por Deus, vive entre pessoas que não dão testemunhos. Os filhos de Eli, aqueles cabas não eram crentes não. Mas a Bíblia faz questão de dizer que Samuel, ao invés de seguir os passos deles, que não valorizavam o chamado de Deus, a obra de Deus, a Bíblia diz que Samuel decidiu no seu coração ouvir a voz de Deus de madrugada, quando dizia: Samuel, Samuel. Ouvir a voz de Deus e responder, dizendo: fala, Senhor, que o teu servo... Tem muita gente que está querendo servir na igreja, mas está caminhando pelo caminho de Sansão. Nessa manhã Deus te trouxe aqui para você entender que esse não é o caminho que Ele separou para você. Deus tem unção, tem graça para derramar na sua vida. A tua chamada é a chamada de Samuel. Ele quer chamar você. Por que isso, pastor? Vamos entender essa visão de depender. A primeira lição que eu aprendo é que a unção nunca foi minha. Eu tenho alguns minutos, vamos lá. A unção nunca foi nossa. Eu não possuo unção pessoal, você também não possui. A unção, ela pertence ao Senhor. A unção é dada pelo Senhor. E a unção não vem por causa do grito, por causa do canto, por causa da técnica. Mas a unção vem por causa de um coração quebrantado, dependente da presença do Senhor. Deus tem unção para derramar sobre a sua vida. Ele derrama unção sobre aquele e aquela que decide no seu coração consagrar a sua vida a um propósito extraordinário. Tem alguém aqui que deseja consagrar a sua vida a um propósito extraordinário? Enquanto Sansão está cego, está na igreja, está servindo, mas ao mesmo tempo está andando com o mundo, o Senhor está preparando você, Samuel. O Senhor está te dando autoridade, Samuel. O Senhor está te dando palavra, Samuel. O Senhor está derramando sobre você, Samuel, a graça. O Senhor está derramando sobre você, Samuel, a presença. O Senhor está derramando sobre você, Samuel, a unção. O Senhor está derramando sobre você, Samuel de Deus, aquela glória gloriosa, quando você recebe essa presença majestosa diante do Cordeiro. Quem aqui deseja esse momento para a sua vida? Glória a Deus. Isso é engraçado, porque quando você olha para uma pessoa e você diz assim, ó, não dá nada, não vai sair nada, mas quando essa pessoa vem aqui na frente e canta um hino, meu irmão, a glória de papai desce, a presença de Deus toma o ambiente. Eu estava em um trabalho em uma determinada cidade do Brasil, e aí tinha alguns cantores. O pessoal cantava, mas não tocava na igreja, ninguém recebia. Aí daqui a pouco eu vi, eu estava do lado do pastor, eu recebi um bilhetinho. Pastor, dá oportunidade aí para fulano e tal. Aí o pastor falou, vou colocar nas ofertas. Aí quando chegou, pastor Adriano,
Era um casal, nativo do local, simples, simples. Para você ter ideia, o irmão foi de um paletó e sandália havaiana. A irmãzinha simples. Mas quando pegaram no microfone para cantar um hino em glorificação a Jesus, a glória de Deus tomou o ambiente. Eu não sei o que Deus está querendo fazer com você, mas nessa manhã se prepara para algo extraordinário com a tua vida também. Porque quando a gente entende sobre unção, a gente entende um processo. Qual é o processo, pastor? Que a glória não é minha. Quem tem que estar no centro do culto não sou eu. Eu tenho que tomar cuidado para não ferir a glória de Deus, para não roubar a adoração de Deus. Mas quando você entende esse processo e coloca no teu coração que você é dependente dEle, que você precisa dEle, que a glória é dEle, a exaltação é dEle, o louvor é dEle, se prepara porque o Senhor vai te dar uma palavra poderosa à tua alma. Vou te dar um exemplo bíblico, para você entender como nós precisamos compreender essa direção. Esse exemplo está aqui. Você precisa ser Samuel. Sirva como Samuel. Em terceiro lugar, quantos aqui ainda estão ouvindo nessa manhã? Diga amém. Quer que eu pare ou continua? Vamos lá. 3. Terceiro princípio. Eu falei que você precisa ser servo, guardou? Você precisa ser servo. Você precisa de uma forma especial entender o processo, depender dele. Segundo. E em terceiro, pastor, o que o senhor quer dar de conselho para a gente? Construa pontes ao invés de muros. Construa pontes ao invés de muros. Olha para o versículo 4 e 5. Você vai perceber que ele levou sobre si, ele foi a ponte. Jesus não colocou empecilho para que você pudesse ser comprado pelo sangue. Jesus não levantou um muro para que você pudesse ter acesso a Deus. Jesus não construiu uma muralha para você sentir a presença dele aqui nessa manhã, impedindo que o Espírito Santo pudesse descer sobre você. Mas a Bíblia diz que ele foi a ponte, por causa dele o Espírito Santo desceu, por causa da glória dele e a vontade dele nós estamos aqui nessa manhã, porque ele foi a ponte. No teu ministério a gente precisa aprender a construir pontes com propósito. A gente precisa ajudar as pessoas. Irmãos, como líder. Dentro da igreja tem muita gente cheia de problema. Quer ver? Eu vou te provar. Olha para o teu lado aí que tu já acha uma. Achou? Dá um glória a Deus aí para ver se ela acorda. Olha como isso é forte. Não existe aqui na terra igreja perfeita. Não tem igreja perfeita, gente. Todas as denominações têm problemas. Pessoas com problemas. Pessoas que têm as suas dificuldades. E nós, como líderes, precisamos ser construtores de pontes. Ajudar as pessoas. A nossa liderança não pode ser autoritária. Mas a nossa liderança precisa ser uma liderança de construir pontes, ajudar as pessoas a encontrar o caminho de Jesus. Tem muita gente que pensa nessa visão da liderança autoritária e coloca no seu coração: quem manda sou eu.
O trabalho só vai para frente se eu estiver desenvolvendo, se eu for o líder. O grupo só vai crescer se eu for a regente. A obra de Deus só vai avançar se eu estiver à frente do trabalho. A igreja só vai ter crescimento se eu estiver lá. Cuidado. Você está virando um muro sem perceber. A obra de Deus não depende de você. Essa palavra é forte. Essa palavra dói. Essa palavra, ela vem na alma e mexe com a gente. Porque a obra de Deus nunca vai depender de você. Entrega essa profecia para a pessoa que está do teu lado. Diga assim: a obra de Deus não depende de você. Entendeu? Não depende de você. O dia que você se colocar como um muro e dizer só vai à frente por causa da minha pessoa, você irá ao chão. Você perderá o propósito. Você perderá o foco. Você perderá o sinal. O culto acontece não por causa de você, não é para a tua adoração, não é por causa do teu trabalho, não é por aquilo que você faz, mas o culto acontece por causa do dono da obra. Ele é Jesus, Ele é o dono da igreja. Se você concorda, pelo amor de Deus, faz alguma coisa para adorar. Você é ponte, é canal. A obra de Deus flui sobre você, porque a glória é dele, a exaltação é dele, o trabalho é dele, o grupo é dele, a igreja é dele, a mensagem é dele. E se você é dele, pelo amor de Deus, levanta a mão e dá glória para ele. Eu preciso ser ponte, ser canal. Então nessa manhã, leva essa palavra para você. Seja um canal de bênção na vida de alguém. Ajude uma pessoa, ajude alguém a ter um encontro com Jesus. A obra está crescendo, a obra está avançando. Não é porque você é bom, mas é porque a presença de Deus está sobre você. A glória de Deus está sobre você. A unção de Deus está sobre a tua vida. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. O EBJ está prosperando, é por causa da presença de Deus nesse lugar. Vou te dar um exemplo bíblico. 1 João, nessa carta, 3 João. O mesmo João que escreveu essa carta aqui. João escreve um bilhete e faz referência à igreja, a 3 irmãos. Ele cita o Gaio. Eu não quero falar sobre o Gaio. Ele cita o Gaio, o irmão Gaio, gente boa. O irmão Gaio era rico, recebeu a igreja na casa dele. Então, se você abre as portas da tua casa para receber a igreja, você é bem-aventurado, porque a Bíblia diz que o Gaio fez isso e Deus abençoou a vida do Gaio. E João ainda disse: eu oro para que tudo te vá bem e para que você prospere. Então recebe aí, viu? A outra, ó para cá. Mas eu quero falar de 2 irmãos. Tem um que dá até trabalho de pronunciar o nome dele, que é o irmão Diótrefes e o irmão Demétrio. Como eu tenho dificuldade de falar do nome do irmão Diótrefes, para ficar fácil, o irmão Dió. Pergunta aí, tu conhece algum irmão Dió na igreja? Pergunta aí. Tu conhece algum irmão Dió? A Bíblia diz, está aqui, ó, que o Dió, na congregação, na igreja que ele fazia parte, o irmão Dió, ele era um muro. Para você ter ideia, a Bíblia faz questão de dizer lá na 3ª carta, versículo 9 e 10, que o cabo era tão ousado que João tentou ir lá na igreja fazer a visita. Eu estou falando do apóstolo João, o pastorzão João, o presidente.
Tentou ir lá fazer uma visita. Sabe o que o irmão Dió fez? Não vamos receber ele aqui não. Não vai ter culto não. Não é para receber o apóstolo João aqui não. Olha o irmão Dió sendo muro. Para você ter ideia, o irmão Dió causava problema na igreja a tal ponto de adoecer os irmãos. Porque o Dió colocou no seu coração: aqui quem manda sou eu, aqui quem faz sou eu, a obra só vai para frente por causa de mim. Cuidado, Dió, a tua hora está chegando. E o João escreve essa carta repreendendo ele. Pelo amor de Deus, nessa manhã, não tenha o ministério de Dió. Não tenha o ministério de construtor de muros. Não impeça a comunhão, não impeça a missão da igreja, não impeça o trabalho de frutificar, não impeça o EBJ de crescer, não seja o Dió. Essa palavra é para você. Nessas horas, glória a Deus, some emenda, viu? Fica tranquilo. Cuidado, Dió. Mas a Bíblia diz que tinha outro irmão, o Demétrio. Já o Demétrio, ele era muito gente boa. A Bíblia diz no versículo 11 e 12 da terceira epístola, o próprio João disse: olha, o Demétrio tinha testemunho dos irmãos. E João diz: irmãos, eu recebi o testemunho de Demétrio, e Demétrio tem o testemunho de vocês, e ele se dedica à obra e à própria verdade. Diferente do Dió, o Demétrio era um construtor de pontes. O Demétrio era hospitaleiro. O Demétrio sabia receber. O Demétrio tinha bom testemunho. E um detalhe: o Demétrio se colocava debaixo da submissão. Tem gente que está na igreja porque recebeu um cargo, se comporta como Dió e engrossa o pescoço e não quer mais ser submisso a ninguém. Cuidado, Dió. Cuidado, Dió. Nessa manhã, Deus te trouxe aqui para você quebrantar o teu coração e voltar para casa dizendo: eu quero ser servo, eu quero ser servo, eu quero ser servo, eu quero ser servo. Eu quero ver a obra crescer, eu quero ver a obra prosperar. Alguém recebe essa palavra nessa manhã? Seja um construtor de pontes, um facilitador. Chegou lá na igreja: pastor, estou aqui à disposição, vamos servir. O que você está precisando aí? Vamos fazer tal coisa, estou aqui, vou colocar à disposição, vamos fazer a obra crescer. Eu quero ser uma bênção de Deus, quero ser um construtor de pontes. Deus tem essa palavra de uma forma especial para você. E em último lugar, caminhando para o fim, o quarto princípio que eu quero destacar é que se você quer servir como Jesus, o caminho para esse chamado é o caminho da entrega. Entrega total. Será que você aqui nessa manhã está disposto para entregar a tua vida de forma total para Deus fazer uma obra através de você? Eu vou perguntar, de repente a tua resposta pode dar um sinal. Será que você nessa manhã está à disposição para dizer: Jesus, eu quero colocar a minha vida de forma total para o serviço, para a obra, para aquilo que o Senhor deseja realizar na minha vida? Eu sou teu. Deixa eu ouvir a tua resposta, se você tem coragem. Jesus se entregou totalmente como líder por você. Será que você nessa manhã tem a coragem de, através desse chamado, entrar pelo caminho da obediência e dizer nessa manhã: Jesus, eu quero colocar a minha vida no teu altar, eu quero me entregar para ti, eu quero me colocar à disposição, eu quero ser servo, eu quero servir, eu quero fazer a obra de Deus. Jesus, me leva! Ele
está à procura de você. Ele está sondando os corações nessa manhã através dessa palavra e dizendo para você que Ele está te chamando para uma obra extraordinária. E o caminho é entrega total. Ele não quer uma parte, Ele quer você por completo. Ele não quer um tempo seu, mas Ele quer o teu coração por inteiro. Ele não quer só um glória a Deus no culto da EBJ, mas Ele quer o teu glória a Deus quando você está no quarto sozinho, adorando a Ele, sentindo a presença. Ele não quer você só por um momento, mas Ele quer a entrega total. Tem alguém aqui nessa manhã que quer se entregar totalmente para Ele? Chamado é ter coragem de estar à disposição e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu abro mão. Será que você tem coragem de abrir mão de um relacionamento que está te prejudicando? Você está vendo que vai dar ruim. Não fica pensando assim que vai melhorar depois de casa, não. Tu está vendo que vai dar ruim e o Senhor está usando os vasos dele, as pessoas dizendo: rapaz. Mas tu está lá: Jesus, Ele é tão bonito, Jesus, glória a Deus. Aí Jesus está dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. Oh, Jesus, ela é tão bonita, Jesus, glória a Deus. Vigia, varão, é Jezabel. Vigia. Oh, Jesus, ele é um Sansãozão assim, forte. Sabe, Jesus, ele só tem uns problemas, ele não obedece pai, ele reclama da mãe, ele é meio agressivo, Jesus, não vai dar. Vai dar certo, eu vou conseguir dominar ele. Eu vou. Oh, Jesus. Eu imagino Jesus. Já pensou se Jesus fizesse meme das tuas orações? Rapaz, ia sair cada pérola. Já pensou? Ia ou não ia? Ia. Eu mesmo ia. Olha para essa palavra. O caminho é entrega total. Será que tu tem coragem de abrir mão? Você hoje está bem na empresa, não está? Glória a Deus. Está um trabalho estruturado, tudo ok. Está estudando, está indo bem na tua carreira. Mas a pergunta dessa manhã: tu tem coragem de abrir mão? Tem coragem de dizer: Senhor, eis-me aqui? E aí eu finalizo mostrando para vocês alguns exemplos que tiveram coragem de entregar tudo. O Moisés. A Bíblia diz que o Moisés teve a coragem de entregar o cajado. E Deus usou Moisés de uma forma poderosa. A Bíblia diz que Maria teve a coragem de levar para o Senhor o seu ventre. Colocar no altar de Deus o seu ventre. E Deus fez uma obra poderosa através dela, sendo a mãe do Salvador. Nessa manhã eu te pergunto: você tem coragem de entregar algo no altar de Deus nesse EBJ? Eu vou te dar um exemplo para finalizar. O pastor Francisco, ele estava até falando do meu testemunho, que eu contei da outra vez, eu vou repetir. Eu trabalhava, irmão, profissionalmente como artista plástico, desenhava. Quando eu falo que desenhava é porque hoje eu não consigo mais ter tempo para fazer isso, profissionalmente. Eu pegava uma pessoa, fazia o desenho, trabalhava tranquilamente. Se me desse uma foto, então, saiu o retrato mesmo, profissionalmente. Eu era bom. Profissionalmente eu estava bem, eu estava ganhando até alguns patrocínios. Mas algo no meu coração ardia. Tem alguém aqui que sente alguma coisinha quando Jesus fala ainda na igreja? Tem alguém? Veja aí se tem alguém vivo perto. Aí eu fui para um congresso parecido com esse. O pregador falou que se a gente tivesse coragem de entregar no altar, entregava. Eu fui lá e falei: eu vou. E eu comecei a orar. Detalhe, o negócio começou a arder tanto no meu coração que eu não me conformava mais em orar na igreja. Sabe o intervalo do trabalho, que tem empresas dão aí 15 minutinhos? Sabe o que eu fazia? Eu pegava, ia nos 15 minutos, ao invés de fazer o lanche, eu entrava dentro do banheiro da empresa, fechava a porta, dobrava o joelho naquele lugar e dizia: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo.
Senhor, se o Senhor tem algo na minha vida, eu entreguei, eu creio. Se o Senhor tem algo comigo, eu quero que o Senhor ministre no meu coração. Eu quero que o Senhor use alguém, eu quero que o Senhor faça alguma obra. Alguém acredita nesse tipo de oração aqui? Sozinho, sem ninguém saber, em secreto, eu e Deus, eu e Deus. Sozinho. Teve um dia que eu estava no trabalho, saindo para o almoço, meio-dia, deu meu horário, chegou um colega de moto. Com os olhos assim estatalados, olhando para mim, todo assustado, e disse: Janderson, sobe aqui, sobe na moto. Eu falei: o quê, moço? Pelo amor de Deus. Jeito baiano, né? É o quê? Sobe na moto. Por quê? Eu estava no ciclo de oração agora de manhã. Veio uma missionária de fora. A missionária me entregou uma palavra, eu estou arrepiando até agora, glória a Deus. Deus usou a mulher trouxe algo pessoal para mim. E ela disse assim, ela ainda completou a profecia dizendo o seguinte: olha, para se cumprir, você tem que ir atrás de fulano de tal. A mulher descreveu você todinho para mim, Janderson. Disse com o que você trabalhava e disse que ela veio aqui somente para poder te entregar uma palavra. Tem alguém que acredita nessas coisas aqui? E ele falou para mim: Janderson, sobe na moto. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: e aí, tu ia ter coragem de subir na moto ou tu ia ficar só olhando? Sobe. Veja aí se tem alguém que tem coragem de subir e dar um glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu subi, fui, coragem. Cheguei lá, meu irmão. Entrei, a mulher estava na cozinha, uma senhorinha, cabelo branco, as irmãs do coque, aquelas que você já sabe que é. Eu não me lembro muito bem da fisionomia, mas eu me lembro dela marchando. A mulher, na hora que eu botei o pé no batente da casa que ela estava, ela saiu do fundo da cozinha, e eu não sei onde é que foi que ela arrumou, mas ela já veio lá do fundo com um lápis na mão. A mulher sacou um lápis igual uma espada, meu irmão. E veio do fundo da cozinha marchando, falando em línguas. Imagina a cena aí. E quando ela chegou perto de mim, ela disse assim, ó: assim diz o Senhor. Tem alguém que acredita nesse tipo de coisa aqui? Ouvi a tua oração. Olha para esse lápis. Hoje, eu, o Senhor, estou tirando o lápis. E estou trocando, porque com o lápis até hoje você brincava, você trabalhava. Mas a partir de hoje a mulher sacou uma espada. Te darei a oportunidade de você conhecer a minha palavra e vou te usar como instrumento na palma da minha mão. Recebe! Meu irmão, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu não vi mais nada. E eu estou aqui hoje só para dizer para você que o Jesus daquela palavra está cumprindo essa palavra hoje através de você. E para te desafiar, eu ainda tenho 10 minutos. Fique de pé. Eu quero chamar só quem tem coragem, quem sentiu Deus nessa palavra. Não é a minha oração, não é, não. Eu até peço o pessoal do louvor aí para me ajudar, se puder, tá bom? Se Deus falou com você e você quer entregar tudo no altar dele para servir, para valer, não perca tempo não, vem aqui à frente. Se você acredita que Deus tem uma chamada com você, se você sentiu. Vem, vem. Vem, vem. Se tu tem coragem de subir na moto, vem.
Se tu tem coragem de abrir mão de alguma coisa, vem. Se você tem coragem de dizer, eis-me aqui, Senhor, vem. Se você tem coragem nessa manhã de dizer, Senhor, eu entrego a minha vida em adoração, vem. Se você tem coragem de fazer essa oração e dizer, Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser usado, eu quero ser usada. Eu vou pedir para o louvor me ajudar aí, pessoal. Eu quero ser usado, eu quero ser usada. Se você tem coragem, vem. Olha só quanta gente está vindo. Olha só quantas pessoas estão vendo. Isso aqui é palavra. É palavra. É palavra. A mesa está posta. Aleluia. O maná está pronto. Aleluia. O Senhor vai te entregar o maná. Oh, glória. Aleluia. Vai orando, vai falando com Ele. Eu me rendo. Eu te adoro. Espírito de Deus faz uma obra na minha vida. Espírito de Deus recebe a minha adoração. Espírito de Deus recebe o meu louvor. Se quebranta na presença dEle. Que palavras não podem explicar. Eu vou orar. Ele leva, Pai, as minhas. Eu vou orar. E à medida em que eu orar, o Espírito de Deus já vai tocar. Recebe o renovo espiritual. Recebe dons espirituais aqui nessa manhã. Recebe batismo com o Espírito Santo nessa manhã. Recebe poder da palavra nessa manhã. Recebe o louvor, recebe coragem para evangelizar. Recebe a missão no teu coração nessa manhã. Recebe chamada de Deus. Recebe o país para onde Deus vai te mostrar. Recebe aquela mensagem que Deus está separando para você. Ser humano tão carente, estou de novo aqui e quero teu poder. Vamos fazer uma oração com esse hino, vamos! Ainda que Vamos fazer um coralzão! pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Olha alguém aí perto de você, se você pode, abraça essa pessoa, ora por ele, ora por ela. Ora por essa pessoa, ministra uma palavra de Deus sobre essa pessoa. Ministra o chamado de Deus. Ministra uma palavra. Seja a boca de Deus, seja a profeta de Deus nessa manhã. Ministre bênçãos. Ministre a unção de Deus. Ministre a glória de Deus. Ministre o poder de Deus. Diga, Senhor, eu não vou perder para essa geração, mas eu quero ser usado, eu quero ser usada nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia. Espírito de Deus, eu quero apresentar os teus servos. Eu quero apresentar a tua igreja. Eu quero apresentar a chamada dos teus filhos. Espírito, sopra para as nações. Sopra para as nações. Espírito, levanta pregadores aqui em Lago da Pedra. Levanta e confirma agora. Confirma agora. Espírito, levanta instrumentos de Deus, pastores, missionários, missionárias, discipuladores, discipuladoras. Espírito, levante servos que tenham coragem de levar a tua palavra aos quatro cantos desse mundo. Espírito de Deus, sopra um avivamento que vai durar, que vai durar, que vai durar, que vai durar. Sopra, 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 sopra. Dá línguas novas, Espírito. Dá renovo, Espírito. Dá renovo, Espírito Santo. Dá renovo, Espírito Santo. Oh, fale uma língua que você nunca falou.